Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está assistindo esse canal para mais um vídeo. Hoje vamos falar de Honda Civic e eu fiz questão de começar esse vídeo com o capô aberto porque você já viu, ou não, né, o Honda Civic 11 rodando por aí, porque esse carro realmente não está vendendo números muito grandes. Para você ter uma ideia, o BYD Seal vendeu no ano passado mais do que esse carro, mais do que o dobro no total do que esse carro. Foram quase 1.700 Civics vendidos, 37 mil Corollas, mas tudo isso tem uma explicação, a gente vai falar disso a respeito, disso no decorrer desse vídeo. Para você ter uma ideia, R$ 264.900 é o preço desse carro no dia que eu estou gravando hoje. E aqui no caso está o motor com o conjunto híbrido. Esse carro não é híbrido plug-in, é um híbrido linear convencional, porém com certa peculiaridade. Por quê? A Honda, por exemplo, não divulga uma potência e um torque total combinados. Por que ela não faz isso? Porque esse carro vai rodar majoritariamente na cidade até ali 90, 100 km por hora com o motor elétrico sendo abastecido pelo motor gerador, que por sua vez é tocado por esse motor a combustão, mais a carga daquela bateria que está alocada ali embaixo do banco do passageiro. Do banco do passageiro não, né? Do banco de trás. Uma bateria bem pequena, 1.05 kWh. E aí, em velocidades de cruzeiro, em rodovia, o motor elétrico vai desligar e uma transmissão ali que tem um conjunto de embreagem que são duas marchas, duas relações, uma para o motor elétrico, outra para o motor a combustão, vai acoplar o motor a combustão para tracionar as rodas em rodovia quando esse motor a combustão 2.0, 4 cilindros, ciclo Atkinson, tem uma eficiência energética melhor, né, em velocidades de cruzeiro, altas velocidades, do que o elétrico no anda e para das grandes cidades. Embora, como a bateria seja pequena, aliás, como a bateria é pequena, o motor a combustão liga com frequência para abastecê-la. Então, dá a sensação de que a todo momento o motor a combustão está empurrando o carro, mas não é isso que acontece. Ele está gerenciando o motor gerador que está jogando carga lá para a bateria. Então fica 143 cavalos do motor a combustão com 19.1 kg de torque. Perceba, o motor 2.0. Por que esses números estão baixos? Justamente por conta do ciclo. O ciclo Atkinson, que tem números e regimento de rotações e potência e torque diferente do Otto, mais focado na eficiência energética. E o elétrico, 184 cavalos e 32 kg de torque. Para efeitos de condução geral, você pode considerar esses números do elétrico, quer sejam 184 cavalos e 32 kg de torque. Então, são mais ou menos com estes números que você vai trabalhar majoritariamente do tempo. Maior parte do tempo. Com isso, segundo o Inmetro, são mais de 18 km por litro na cidade e 15 km por litro na estrada. Por que isso acontece? Perceba, né? Geralmente carros híbridos têm um consumo melhor na cidade do que na estrada. Não é isso que acontece aqui. Justamente por isso. Porque aqui na cidade o consumo é melhor do híbrido do que na estrada, justamente porque na cidade ele vai rodar majoritariamente com o modo elétrico e o motor a gasolina vai ligar para abastecer a bateria. Então, segundo o Inmetro, são 18.3 km por litro na cidade e 15,9 na estrada, né? Eu falei que geralmente carro híbrido é mais econômico na cidade e eu acabo de me corrigir aqui, e realmente o carro híbrido tende a ser mais econômico na cidade e é justamente isso que acontece aqui no Civic. Aqui você abastece o esguicho do limpador, que aliás tem aquele toque de carro premium, né? O esguicho é aqui, ó, alocado junto do rodo, então não tem aquele esguicho aqui em cima para manchar a pintura, aquela coisa feia. É parecido com o que acontece nos carros da Volvo, por exemplo. Certo? Tudo que tem essa corzinha laranja, você não toque a sua mãozinha, porque ali passa eletricidade. Vou fechar aqui, pedir um pouco de paciência para você, para fechar o capô. O capô é de alumínio. Opa, não fechou. Tem que
Dá um segundo toque aqui. Agora sim. Então aqui está a frente do novo Civic. Olha como essa testa aqui é bem pronunciada, né? E no antigo G10 era cromada, tinha aquele filete cromado aqui, e aqui não, é uma coisa mais sóbria, né? A grade aqui toda em preto. O único cromado que você vai ter é aqui em volta do vidro. Outra coisa também, perceba, falando em vidro, a visibilidade desse carro é muito boa. Essa coluna A foi colocada um pouco mais para cá, então esse vidro está mais arqueado e ela é bastante fina, então você tem uma área envidraçada muito legal, uma visibilidade muito boa e gera esse capô mais longo, né? Olha só, aqui você tem um palmo aqui, ó, de altura, né, entre o fim da caixa de roda e o capô, mas é uma coisa bem dimensionada, mesmo com esse comprimento todo. Aliás, por causa desse comprimento todo, fica uma coisa harmônica de se ver. Essa é a palavra que eu estava buscando. O retrovisor fica aqui na porta, não fica na coluna. O teto solar não é panorâmico. O tanque tem 40 litros. E esqueci de falar, essas rodas são aro 17, com pneus na medida 215/50. Não são rodas aro 18. E até não parece, né? O carro é tão baixo. O carro tem um shape tão esguio que essa roda fica de um bom tamanho. Se esse carro fosse um pouco mais alto, né, certamente essa roda 17 pareceria menor do que efetivamente é. O carro não, se não me engano, é 1,65 m de altura. Carro bastante baixo. É baixo para entrar também. Cuidado aí se você está acostumado com SUV. Na hora que entrar no Civic vai perceber bem o que eu estou falando. Aqui as lanternas traseiras, né? Você tem esse elemento invadindo aqui a tampa do porta-malas, uma lanterna mais clássica de sedã. O logo da Honda com esse escrito em azul. E aqui o porta-malas de 495 litros. Temos também step temporário aqui. O entre-eixos tem 2,73 m, ele cresceu um pouco. O carro cresceu no comprimento e cresceu também no entre-eixos. Então ele está inteiro mais comprido, inteiro maior e um pouco mais baixo. Então dá a sensação ainda mais de Mini Accord, né? E aqui no banco de trás, o espaço é excelente. Eu vou sentar ali, aqui é meu cabo, que eu estava usando para parear o telefone, embora haja pareamento sem fio. O couro é nesse tom mais claro. E aí se eu entrar aqui, eu tenho 1,77 m. Ó, o carro é bem baixo para entrar mesmo. Aí. Mas o espaço é muito bom. O espaço aqui atrás é bem bom. O banco também tem uma densidade de espuma muito bacana. Ele tem 8 airbags. Ele tem de diferencial, né, além dos 6 tradicionais, mais 2 aqui, ó, laterais para o banco de trás. Alças para todo mundo, inclusive para o motorista. Saída de ventilação, saídas de carregamento USB-A também. Aqui um porta-trecos, porta-copos com apoio de braço. E realmente um espaço bem bacana. O túnel central é alto, mas ele não é tão largo, então você tem um espaço, uma movimentação de pés aqui bem boa. E um quinto passageiro, ok, vai sofrer um pouco por conta do assento aqui, do encosto, na verdade. E vai precisar dividir espaço, mas para 4 pessoas é realmente muito bom mesmo. O acabamento aqui tem um plástico duro nessa porta de trás, aqui nessa parte inferior, mas aqui em cima é macio, bem como aqui, e aqui também é onde você apoia o cotovelo. Você tem esse acabamento aqui, ó, essa tira de borracha que impede sujeira de ficar aqui para você se sujar, evitar de se sujar na hora de entrar e sair do carro. E aqui por dentro a gente vai sair para rodar já já, porque a chuva está chegando. Aqui por dentro, olha, posição de dirigir bem baixinha, bem boa. O mais baixo, vou colocar o banco do motorista na posição mais baixa. É realmente muito baixo. Eu tenho 1,77 m, eu vou tentar dar uma dimensão para vocês do que eu tô vendo, ó. A GoPro tá na altura do meu olho. Eu quase não vejo o capô, não vejo nada. Eu preciso erguer um pouquinho para me sentir um pouco mais confortável para dirigir o carro. Mas aí quando eu fecho a porta, vou fechar a porta
e ligar o ar-condicionado. Aqui, ó, tá a chave do carro. Você tem partida remota nela também. Chave presencial. E pronto, o ar-condicionado já vai começar a funcionar. Perceba, aqui ó, eu tenho o medidor de carga da bateria e aqui desse lado do tanque de combustível. Como a carga da bateria está bem baixa, ele rapidamente já ligou o motor a combustão. Eu vou até aqui colocar, ó, no Power Flow para você ver. Aqui, ó, ele já ligou um pouco do motor a combustão para alimentar a bateria, porque a bateria está baixa. Mas se a bateria tem carga suficiente, ele liga no modo elétrico e fica assim, roda. E só vai ligar o motor a combustão quando a bateria estiver baixa mesmo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu liguei o carro aqui e logo ele ativou o motor a combustão, né? Ele só fez isso porque a bateria está baixa. Se a bateria tivesse carga, ele rodaria normalmente. Ele não precisa ligar o motor a combustão toda vez que você dá partida no carro. Aqui o teto solar, como eu comentei para vocês. A persiana é manual, mas o teto de vidro abre. Aqui é elétrico, porta-óculos. Gostei muito do design desse painel aqui, mais horizontalizado, com essa grelha, né, ó, a saída de ar atrás da grelha, bem legal. E aí você fecha ou abre a saída de ventilação. Aqui, ó, você fecha e abre e direciona. Aqui o ar-condicionado é de 2 zonas, carregamento do celular por indução, tela multimídia de 9 polegadas, a multimídia com tela de 9 polegadas, com pareamento wireless, mas eu gosto de usar o cabo, porque para mim é mais fácil usar o cabo quando eu estou gravando com o carro. Aqui esse acabamento imita uma fibra de carbono, no geral é tudo de muito bom gosto, tudo macio, aqui ó também, aqui também, e aqui só vai ser plástico aqui nessa parte inferior mesmo. Aqui você ilumina, regula a iluminação do painel. Aqui você tem comandos para desligar o sensor de estacionamento. Aqui o alerta sonoro do sensor de estacionamento. Aqui parte do Honda Sensing para te auxiliar na manutenção de faixa, no alerta de colisão, controle de tração e estabilidade. Aqui o volante. Aqui você tem um botão que você consegue acionar essa câmera do retrovisor, que tá lá naquele retrovisor. Ele não tem câmeras 360. Ele não tem ventilação de banco também, senti falta disso. Tem drive modes, normal, sport. Aqui normal, aqui sport e aqui o eco. Vamos deixar na normal. Brake hold, freio de estacionamento eletrônico e um botão sem atribuição aqui. Não sei exatamente o que poderia ser aqui, por exemplo. Porta-trecos, embaixo desse apoio de braço. E é isso. Volante bastante compacto, com todos os comandos, né? E revestido em couro também. Vou colocar vocês aqui com cuidado, para eu não desligar essa GoPro inadvertidamente. Espera aí que agora eu vou precisar da ligeira paciência de vocês para isso. Pronto. Aqui e aqui. E vamos rodar um pouquinho com o Civic, porque o grande barato desse carro é entender como ele roda, né? Então, coloquei aqui em drive. Deixa eu voltar aqui, ó. Pronto. Aqui está o fluxo de energia. Como vocês não estão vendo direito, eu vou narrar para vocês o que está acontecendo no painel. Bom, vamos lá. Ele desativa o freio de estacionamento sozinho, mas uma coisa que eu não gostei é que ele não ativa o freio de estacionamento sozinho. Você precisa lembrar de fazer isso, senão o carro vai ficar apoiado em parking. Bem, primeiramente, posição de dirigir, como eu comentei, né? Muito boa, muito justa, baixinha. Ó, aqui ele tá rodando em modo elétrico. Ligou o motor a combustão. E aí agora o motor a combustão está alimentando o motor gerador, que está levando carga para a bateria, enquanto a condução é feita pelo motor elétrico. Eu imagino que vocês consigam ouvir daí o motor a combustão funcionando. Só que o que acontece, conforme eu acelero, o motor a combustão sobe de giro também, dando a sensação de que é ele que está movimentando o carro, mas não é. O pessoal da Honda fez um esquema aqui, fez
E aí o cara simplesmente se joga pro meu lado, né? O tiozão do Corolla. O pessoal da Honda fez um esquema interessante para o funcionamento desse motor a combustão. Ele realmente simula o funcionamento. Eu não sei exatamente, a sensação que eu fico é talvez para não afugentar muito o cliente que está acostumado a um motor a combustão. Esse carro, o Honda Civic Sedan híbrido, primeiro existia só na Tailândia, por isso que ele vinha e vem importado da Tailândia. Agora existe Civic híbrido nos Estados Unidos também. Então eu tenho a sensação de que eles fizeram essa questão do motor a combustão funcionar, ter um funcionamento de ruído mesmo, simular a troca de marcha, embora de novo sejam duas engrenagens, uma para o motor a combustão, outra para o motor elétrico, e uma relação final de diferencial. Mas você não tem um câmbio CVT aqui dentro, não. Você tem uma transmissão direta que funciona para o motor elétrico, que vai funcionar majoritariamente em baixas velocidades, abaixo de 90 por hora, e a combustão só vai tocar o carro sozinho em velocidades mais altas de cruzeiro, em rodovia e tudo mais. Então agora, ó, de novo, quando fica azulzinho é carga indo para a roda, quando fica verdinho é carga vindo para a bateria. E aí é isso, ele fica alternando, ligando e desligando esse motor a combustão de uma maneira muito suave. Inclusive hoje, só fazer um parênteses, a gente não vai fazer um trajeto muito longo, porque eu não estou gravando esse vídeo em final de semana. Hoje é um dia de semana, é uma plena quinta-feira. Já já o trânsito, são 4 da tarde agora, já já o trânsito fica impraticável. Então eu vou subir para dentro do bairro aqui pra gente conversar um pouco mais sobre o Civic. Mas enquanto eu tô na avenida, ó, eu estico a marcha. Se você escutou, pá, pá, ele simula. É muito interessante. Ele simula o funcionamento do motor a combustão como se ele estivesse trocando marcha, o que geralmente não acontece em híbridos que tem esse esquema de motor gerador. Geralmente o motor gerador fica funcionando ali em marcha lenta, ou num esquema CVT de sobe o giro e o giro fica lá. Não tem essa simulação de troca de marcha como acontece aqui. De todo modo, é interessante o funcionamento. E assim, para o consumidor final, para o cara que só quer saber de entrar no carro e dirigir, ó, quer saber? Não faz diferença alguma. Por quê? Porque o motor a combustão... Nossa, achei que o cara do Etios agora ia atacar o foda-se no farol vermelho. Porque o motor a combustão é ligado... Primeiro, ele não vibra tanto, está muito bem amortizado o funcionamento dele, com coxins e tudo mais. Segundo, ele entra muito suavemente. E 3, ele está bem isolado também. Lógico, você escuta, mas está bem isolado, não é nada que te incomoda. Então, é muito... Qual que é a ideia, né, do carro funcionar como se fosse um elétrico? Mas como a bateria é pequena, o motor a combustão liga tanto que quem está dirigindo não fala que esse carro é elétrico. Embora o punch aqui, ó, todo momento você sente esse punch de 30 e lá vai cacetada quilos de torque vindos do motor elétrico. O motor a combustão, ainda mais um de ciclo Atkinson como esse, jamais vai dar o soco, o empurrão de torque que você sente aqui nesse carro por conta do motor elétrico. Porque é o motor elétrico que se encarrega de movimentá-lo majoritariamente, na maior parte do tempo, como eu estava explicando. E aí, no fim das contas, você fica com um carro extremamente esperto para rodar, porque você tem todo esse torque instantâneo do motor elétrico. O motor a combustão funciona normalmente, inclusive mimetizando a condução do carro, né, o tracionamento do carro. E 3, você consegue com isso fazê-lo, uma vez que ele não traciona o carro, ele é mais eficiente energeticamente em termos de consumo de combustível, gerando energia elétrica do que tracionando o carro. E aí quando que ele vai tracionar o carro? Em altas velocidades, acima dos 90 por hora, que é quando todo carro elétrico sofre. O carro elétrico, coloca ele na rodovia e roda em velocidade de cruzeiro, a bateria enxuga.
Mas se você roda com carro elétrico na cidade, a sensação, ainda mais em anda e para, a sensação é que a bateria não vai acabar nunca. Quem tem carro elétrico sabe. Quando eu tô de carro elétrico aqui, nos meus testes, eu rodo a semana inteira na cidade. Nossa, não diminui nada a autonomia. Basta pegar a rodovia para ver a autonomia diminuir. E aí é que você consegue agregar o melhor dos mundos. E aí, por exemplo, quando agora a bateria já carregou um pouco, que eu já rodei com o carro, ele roda no modo elétrico. Agora sim, 100% elétrico. Agora ele tornou a ligar o motor a combustão, só porque eu estava falando. Mas com alguma frequência, ele roda em modo 100% elétrico. E aí fica 100% silencioso também. E você consegue acompanhar tudo isso aqui no gráfico. Bom, tudo isso para falar como o Civic anda. Mas a gente sabe, o Civic está custando caro, R$264 mil. Ele vendeu em 2024 menos do que o BYD Seal, que é um carro, pode ir, querido, não faça charme não, pode ir. Que é um carro mais caro e 100% elétrico. Tudo bem que o Seal impressiona bastante por dentro, acabamento, equipamentos, design também. Então eu não estou aqui dizendo, meu Deus do céu, olha tanto de gente comprando Seal. Não, mais do que isso eu estou dizendo, caramba, olha quanta gente não está comprando o Civic. Por quê? Porque é um carro competente, é um carro bonito, mas infelizmente está caro demais. Quase R$300 mil. Em relação a um Corolla híbrido, é uma diferença aí de 60 mil, 70 mil reais. É bastante coisa. Embora, quando o assunto é ser híbrido, esse carro aqui é muito mais competente do que o Corolla. E ambos têm bateria, e o Civic tem inclusive bateria menor que o do Corolla. Mas é um motor a combustão mais potente, é um motor a combustão mais torcudo, e é um sistema elétrico que se entende melhor, que como você tem um motor elétrico mais potente do que você tem lá no Corolla, você dispensa esse uso combinado do elétrico a combustão, e por isso mesmo aqui o Civic tem números melhores de consumo. Tanto é que eu viajando com esse carro numa boa, andando numa boa, eu consegui fazer médias estratosféricas, 21 km por litro, é realmente muito bom. Andando na cidade, andando em velocidades de cruzeiro ali de 100 por hora, 110, obviamente que cavalo anda, cavalo come. Conforme você exige mais do carro, ele vai ligando mais o motor a combustão para gerar força para o motor elétrico também. E aí, lógico, além disso, aí sim, quando ele traciona o carro, ele consome combustível normalmente. E aí ele não está mais na faixa de eficiência dele, vamos dizer assim. Eu acho que a Honda, e aí agora não é mais o campo da informação, é o campo da opinião, eu acho que a Honda poderia sim investir ou cogitar, provavelmente a conta não fecha lá dentro, né? Mas poderia muito pensar em trazer esse carro só com motor 2.0 a combustão. Porque, embora o chamariz seja o baixíssimo consumo de combustível, essa entrega de aceleração e torque que é muito interessante, mas o carro em si, o automóvel Civic, construção, acabamento, isolamento, feeling de direção, é muito, muito bom para a categoria de sedãs médios. E aí, se esse carro híbrido custa 200 e lá vai pedrada, quase 270 mil, vamos supor, a combustão é vendida nos Estados Unidos, se não me engano, a partir de 27 mil dólares. Vamos dizer que esse carro chegasse a combustão por 220 mil, que abaixasse 50 mil reais do preço, 40 mil. Eu acho que incrementaria as vendas do Civic e você teria mais uma opção de carro bom, bem construído no mercado. Ah, mas é um sedã médio, a galera não quer saber. E de fato, quando você entra aqui, quando você senta, você percebe o banco é lá embaixo. Você entende por que a galera tá deixando de comprar Civic para comprar CR-V, tá deixando de comprar Virtus para comprar Nivus. Você entende tudo isso. Mas uma coisa é inegável: o Civic de 11ª geração é um carro muito bem construído, muito bem assentado. E acredito que
venderia melhor, obviamente, se tivesse versões mais em conta e para isso abdicasse do sistema híbrido. Mas enfim, como isso não acontece, o que a gente tem é isso, é um carro que não vende tanto assim, mas se você andar, você vai gostar. Isso não me resta dúvida. E para você ter uma ideia, eu rodei mais de 600 km com um tanque de combustível que tem 40 litros e quando eu fui abastecer ainda tinha 8 litros no tanque. Então assim, rodei muito, esse carro roda, tem uma autonomia maravilhosa. Agregando a tudo isso, a não necessidade de carregar na tomada e, enfim, a confiabilidade de ser um Honda, de ter essa tradição no mercado. Se você está olhando para o Civic, olha, vá conhecer, vale muito a pena. Não deixe de não conhecê-lo, mas eu entendo que para muita gente essa conta não está fechando. Faltam alguns equipamentos. O banco poderia ter ventilação, poderia ter a qualidade de câmeras, tanto a de ré quanto a de ponto cego é ruim, a qualidade das câmeras não é boa. Não tem nada muito que te impressione aqui dentro. Por exemplo, o teto solar não é panorâmico, então não tem nada assim. Olha aqui um outro Civic aqui, ó, o G10. Não tem nada que te faça, meu Deus do céu, olha que nave. Não. Ao passo que o Seal, que a BYD em algumas promoções vende ao preço desse carro aqui, tem aquele baita teto solar, aquele esquema de luzes lá fora, enfim, aquela central multimídia bem maior, aquele esquema de câmeras com uma resolução bem melhor. Mas, enfim, ó, e aí é isso, ó, eu dei pé, ele até deu uma patinada. Isso só é possível porque ele arranca, porque ele roda em modo elétrico. O motor a combustão jamais teria força para fazer esse carro patinar numa subida dessa. Ainda mais um 2.0 desse, que não tem nem 150 cavalos. Bem, eu espero que eu tenha te feito entender um pouco de como o Civic funciona, um pouco do panorama dele no mercado. E se você teve alguma dúvida, se as coisas não ficaram muito claras ainda, escreve aí nos comentários que a gente vai falando e conversando. Ó, nesse trecho que eu fiquei andando com vocês aí, aqui cidade, não sei o que, acelerando, taranã, ó, já tá marcando 11,5. O carro é econômico, não tenha dúvida disso. E eu acho que pode valer muito a pena caso você não queira embarcar de vez num híbrido plug-in, que aí esse sim, para você efetivamente ter os benefícios dele, é interessante que ele seja carregado na tomada. Enfim, se você tem dúvidas, escreva aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Espero ter conseguido explicar um pouco melhor do que está acontecendo com o Civic no nosso mercado. Um forte abraço a todos, cuidem-se muito bem.